Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre todos e todas. Queremos mais uma vez incentivá-los e incentivá-las a estudarem o grego bíblico, para poderem ter um contato direto com as Escrituras e poder ler no original e buscar essa compreensão a partir do texto grego mesmo, sem precisar do intermédio de um tradutor. Podemos dizer que no português, assim como em outros idiomas, temos traduções excelentes. Poderíamos citar aqui a Nova Jerusalém, uma tradução católica, um trabalho acadêmico maravilhoso, que eu julgo ser a nossa melhor tradução em português, e eles têm um trabalho de notas, de rodapé, muito edificante. Poderia citar aqui também a nossa tradução NVI, um português mais atualizado, mas também uma excelente tradução, um excelente trabalho acadêmico. Poderia citar outras, né? Mas o porquê eu recomendo e quero despertar em vocês esse desejo de aprender conosco para ler o texto a partir de sua escrita primeira. Porque havia dito que ao pé da letra é impossível traduzir um texto. Que não há como captar a força de um texto em sua língua original e transportá-la com toda a sua força e transportá-la com um sentido equivalente ao idioma no qual esse texto foi escrito. Não há como. E quero, para exemplificar esse meu comentário, quero me valer do texto do Evangelho de João, capítulo 21. Jesus estava na beira da praia e trava um diálogo com Pedro. E na nossa tradução, nas nossas melhores traduções, o texto ficou: Cristo pergunta, tu me amas, Pedro? Pedro responde, eu te amo, Senhor. Cristo novamente pergunta, tu me amas, Pedro? E Pedro responde, eu te amo. Tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E uma terceira vez, Cristo o indaga, tu me amas? E uma terceira vez, Pedro responde, eu te amo. Essa é a nossa melhor tradução. Essa é a nossa tradução possível. Porque no português só temos o verbo amar para falarmos de amor. Quando dizemos eu gosto de você, não significa que amamos essa pessoa. Porque gostar não é o mesmo que amar em português. Quando dizemos eu te quero bem ou eu te estimo, não significa que amamos essa pessoa. Porque só temos o verbo amar para falar de amor no português. Só que no grego, podemos citar pelo menos 3 termos para falar de amor. Temos o eros, né? Que significa o amor na sua esfera, que gerou no português a palavra erótica, porque é o amor no sentido de atração física, desejo, uma paixão. É nesse sentido. Temos filia, que significa amor, mas também significa amizade no grego. E temos no Novo Testamento o verbo agapao, do amor agape em grego. O amor que comumente chamamos em português de amor ágape. E por que eu digo isso? Porque Cristo pergunta a Pedro,
agapais-me? Tu me amas, mas usando o verbo agapau. Pedro responde, ego, eu, filo, amo, se. Eu amo-te, usando o amor, filia. Na segunda vez, Cristo pergunta, agapais-me? E Pedro responde, filose. Na terceira vez, Cristo pergunta, só na terceira vez, Cristo pergunta, usando o verbo do amor, filia. E Cristo pergunta, filés-me? E Pedro responde, a terceira vez, usando ego, filose. Usando novamente o verbo filo, o verbo filéu, que é o verbo do amor, filia. Isso não há como traduzirmos esta força do grego no português. Não há como fazermos isso. Apenas o que podemos fazer é o que muitos tradutores excelentes, muitas Bíblias fazem. Colocam a tradução e lá escrevem, embaixo uma nota de rodapé explicando esse jogo de amores que há no grego. Mas não há como traduzir. Dá para a gente fazer isso que os comentaristas fazem. Alguns, claro, vão dizer, isso aí, o evangelista fez isso, mas ele nem queria acentuar ou pontuar uma diferença. Mas nós que estudamos esses idiomas e estudamos o texto bíblico, sabemos que é proposital, que havia intenção no autor de construir sim esse jogo, porque os seus leitores sabiam essas diferenças, sabiam esse jogo de sentidos que há no grego. Os seus leitores sabiam dessas nuances e dessas grandes até diferenças. Por quê? Apenas para citarmos pontualmente, não nos aprofundarmos nesse texto, o faremos em outra ocasião, poderíamos, a grosso modo, dizer que Cristo pergunta, Pedro, tu me amas de forma incondicional? Tu me amas a ponto de doar-se incondicionalmente, sem buscar nada em troca, sem esperar nada a receber? Quando a vida se fizer sombria, Pedro, e eu não multiplicar os peixes na beira da praia, e depois eu não multiplicar os peixes depois de uma noite escura, e à beira da praia você me encontrar sem pescaria alguma, tu vais continuar me amando, Pedro? Nos extremos da vida, sem esperar nada em troca, gratuitamente, quando a vida se fizer angustiante, em meio a dores profundas, você vai continuar a me amar, Pedro? Em poucas palavras, poderíamos dizer que esse é o caminho da pergunta do Cristo. Só que Pedro responde com amor filia, que em grego significava amor e também significava amizade, porque quando estudamos esse amor na cultura grega, nós percebemos que havia no amor filia uma ideia de troca. Eu te amo porque tu me amas. Eu faço bem para você porque você está me fazendo bem. Então havia uma ideia de retribuição. Havia uma ideia no amor filia, uma ideia de esperar algo da parte do outro. Não era um amor gratuito, porque quando falava de amizade, um certo poeta grego diz: serei amável e dócil e generoso com os amigos, mas aos inimigos serei 7 vezes mais cruel e mais severo. Porque esses versos deixam claro que havia uma ideia de troca em filia, havia uma
certa ideia de comércio, de barganha. Eu gosto de você porque você tem me proporcionado, eu amo você porque você tem me proporcionado muitas coisas benéficas, muitos benefícios. Você tem me feito bem e por isso eu mantenho esse amor, essa amizade. Só que Cristo pergunta para ele usando o amor incondicional. Na terceira vez, Cristo já pergunta com amor filia mesmo, dizendo, filés-me, como se dissesse, olha Pedro, para hoje eu aceito esse amor que você tem, só que você ainda vai amadurecer em amor. Você vai alcançar o amor ágape por mim, a ponto de se entregar, a ponto de se permitir ser levado para a morte, por amor a mim, sem esperar nada em troca. Você vai alcançar esse amor ágape, Pedro. Mas por hoje eu aceito o seu amor filia. Então, esse é um exemplo que precisamos mesmo estudar os textos em seus originais, que esse texto hoje sirva de inspiração para todos e todas que querem mergulhar nesse oceano das Escrituras. Continuem nos seguindo no Instagram, se inscrevam no nosso canal no YouTube, assinem também o nosso aplicativo Grego Bíblico, que está nas plataformas Play Store, Apple Store, e continuem conosco nessa jornada maravilhosa. Até o próximo vídeo e muito obrigado.